Este é o segundo vídeo recuperado do antigo canal do Alex. A segunda parte do efeito Mandela. Antigo, mas ainda assim atualizado. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Faro. Esse é o segundo vídeo que eu faço a respeito do assunto efeito Mandela. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder assistir. E se você assistiu e ainda não está convencido, pode ficar tranquilo que tem mais evidência e eu vou, no decorrer dos vídeos, eu vou colocando mais evidência sobre esse assunto. A questão é a seguinte: o efeito Mandela é um fato, ele existe, ele acontece. As causas disso é que eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo. Tá? Como começou o efeito Mandela? Em 2010, se eu não me engano, uma blogueira famosa na Inglaterra, Fiona Broome, publicou no seu blog que ela ficou espantada ao saber que o Nelson Mandela estava vivo, ainda em 2010. Todo mundo sabe que Nelson Mandela morreu em 2013, dezembro de 2013. Todo mundo não. Ela achava que o Nelson Mandela tinha morrido na década de 80 ainda, na cadeia. Ela não tinha memória nenhuma dele ter saído, se tornado presidente. A memória dela era que ele tinha morrido na cadeia. Ela se lembra de ter visto na TV o funeral dele, até a esposa dele parece dando um depoimento a respeito, confusões na cidade por causa da morte dele, essas coisas todas, lá na África do Sul. E ela publicou isso no blog dela. Ela ficou mais espantada ainda em saber que milhares de pessoas que estavam registradas no blog dela tinham a mesma lembrança de que Nelson Mandela tinha morrido na cadeia na década de 80, que não estava vivo ainda. E acharam aquilo, como é que pode, absurdo e tal, e, um erro de memória coletiva, alguma coisa assim. Bom, aí ela foi começar a pesquisar e pessoas falar de outros eventos, outras situações, com alguns, como eu já publiquei no meu primeiro vídeo, e foram descobrindo que existem lembranças diferentes da realidade que nós vivemos hoje. Pessoas têm lembranças diferentes da realidade que nós vivemos hoje. Então o que acontece? A essa situação foi dado o nome de efeito Mandela, porque esse foi o caso mais expressivo que se teve até aquele momento. O efeito Mandela, na verdade, ele é bem mais antigo que isso. Tá? Existem registros de situações desde a década de 90. Bom, sendo isso, o efeito Mandela é um fato, não tem como negar. Os cientistas alegam que isso é só uma falha na nossa memória. A gente acha que era de um jeito a situação, mas nunca foi. Falha na memória de uma pessoa, tudo bem, de duas, mas de milhares de pessoas. É isso que me deixa mais estranho, porque não sou só eu. Quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo gente falando da mesma coisa. Não, isso nunca foi assim. O que está acontecendo? Isso não era desse jeito. Não é? Mudaram? Não mudaram. Okay? Então, essa explicação de que é falha na memória, eu realmente não aceito, porque tem coisa que não faz nem sentido ser do jeito que está sendo hoje, porque se fosse sempre assim, deveria ter mais. A gente deveria lembrar, por ser coisas bizarras, como já citei no primeiro vídeo, a perna prateada do C3PO, o tigre, o nariz azul do tigre, ok? Isso são coisas bizarras, então seria fácil de lembrar, porque que eu não lembro, e diversas pessoas não lembram disso. Então essa explicação para mim não bate muito não. Fala de memória, não, você me desculpa, mas isso não acontece não. Ok? E tem outra coisa que corta essa explicação, são os chamados resíduos, que eu vou falar em outros vídeos sobre isso. Então existem resíduos que provam que nossa memória não está falhando, que realmente as coisas eram, entendeu? Mudou alguma coisa aí, porque era do jeito que a gente lembra, sim, ou já foi. Bom, então, cortando essa explicação. Outros afirmam que nós vivemos num computador controlado por alienígenas, ou até controlado por nós mesmos no futuro, e existem falhas na programação, como no filme Matrix, existe, ou no livro Simulacrum
3, para quem leu esse livro. Então existem falhas na programação que muda e a gente percebe as coisas de um jeito diferente, tá? Não bate. Eu não aceito essa explicação. Tá? Outra versão da causa para o efeito Mandela, que muita gente também divulga por aí em teorias de conspiração, seria que nós, no futuro, viajamos ao passado, alteramos alguma coisa no passado e isso altera a linha do tempo. Como já vimos em diversos filmes de Volta para o Futuro, de diversos outros filmes de viagem no tempo. Só tem um detalhe aí. Se a pessoa que sai do futuro volta para o passado e altera a linha do tempo, só ele iria lembrar da coisa como era antes. Porque se ele mudou alguma coisa, a linha do tempo a partir dali ia ser para quem estivesse naquela linha do tempo, ia ser igual, não ia ter lembrança de nada que era diferente. Então também não bate. Ok, no meu ponto de vista, qual a explicação que mais redundância, né? A explicação que mais explica o efeito Mandela seriam os universos paralelos. Muita gente também fala sobre isso, cientistas afirmam que isso é possível através da física quântica e tal. Então os universos paralelos seria a explicação mais correta para isso. Até explicaria o déjà vu, explicaria os sonhos doidos que a gente tem por aí. Existiriam vários infinitos universos, alguns muito parecidos uns com outros, com pequenos detalhes diferentes, outros totalmente diferentes, e que esses universos se chocam de vez em quando. E isso causa alteração de algumas coisas no universo. Mais ou menos isso. Eu vou depois me aprofundar sobre isso em alguns outros vídeos para quem quiser me acompanhar. Ok? É muito interessante isso aí. E isso é uma coisa boa. Eu tenho pesquisado muito. Até indico para quem queira, eu acho que ele não vai se importar se eu citar o nome dele aqui, o Jefferson Siqueira, que eu tenho visto muitos vídeos dele. Acho muito interessante o que ele fala sobre mecânica quântica, a Matrix e universos paralelos. Ele fala sobre o efeito Mandela. Okay? Então, na verdade, isso explicaria o que? O efeito Mandela seria uma consequência de choques ou de passagens de nossa consciência entre um universo e outro. Daí porque nós, pessoas, lembram de coisas de forma diferente. No primeiro vídeo eu botei o negócio do carro do Kennedy, que para mim sempre foi de 4 lugares, mas eu vi pesquisando, tem pessoas que afirmam que sempre foi de 6 lugares. Então existem divergências de informações, que tem muito mais evidência. Se você ainda não está convencido de que o efeito Mandela é um fato, ok? Eu te desafio a fazer um testezinho rápido que eu vou colocar aqui. Aguenta mais um pouquinho aí no vídeo e faz esse teste, pelo menos a nível de curiosidade. Eu vou colocar algumas perguntas. Se você tiver um lápis ou caneta, papel para anotar as respostas que vêm na sua cabeça, ótimo. Se não tiver, tenta guardar de cabeça. Depois a gente vai na resposta. Ok? Então, vamos fazer esse teste e depois a gente conversa mais sobre o assunto.
Bem, gostaram do teste aí? Além desses, são só pequenos exemplos, tem muito mais evidência. Ok? Só fechando, para repetir, o efeito Mandela é um fato, ele realmente existe e não tem como negar isso. Tá? Eu, a partir de agora, nem vou fazer outros vídeos falando muito sobre o efeito Mandela, porque isso tem me levado a outras pesquisas, outras coisas que eu tenho achado muito interessante e que envolve realmente as dimensões, o multiverso. Isso é uma evolução da nossa consciência, está acontecendo. Só um detalhe, isso tem se tornado cada vez mais evidente, não só através do efeito Mandela, mas através de outras anomalias que tem acontecendo no nosso universo. E isso parece que está envolvido com um pouco também, né, com o CERN, que é o centro de pesquisa lá na Europa, onde eles têm aquele acelerador de partículas. Eles estão todos os dias, eles fazem testes de colisão de partículas quânticas. Não vou entrar em termos técnicos agora, porque ainda não sei muito também sobre isso, estou pesquisando. Mas isso está cada vez mais afetando essa ligação entre os universos. Mas o que mais afeta isso somos nós mesmos. Nossa consciência. E a gente está num processo de evolução de consciência, até conseguirmos chegar num patamar de evolução total, que é o objetivo de todos nós. Então eu vou, a partir de agora, fazer outros vídeos falando mais sobre esse assunto. Mas vou continuar também, tá, dando mais exemplos de efeito Mandela, porque todo dia aparece coisa nova, tá? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Tem um aqui que eu vi de vários americanos colocando, e eu até não sei, que envolve aí o Brasil. Okay? Muitos estão dizendo que a estátua do Cristo Redentor aumentou de tamanho. Eu não sei, eu não tenho como confirmar essa informação, mas se alguém tiver alguma evidência disso aí no Brasil, quiser mandar para mim, por favor, eu vou agradecer muito, okay, essa ajuda, porque é muito importante divulgar isso que está acontecendo. Okay? Acredite, se você me acompanhar mais, vocês vão ver que isso está acontecendo para o nosso bem, para a nossa evolução, tá bom? Ok, fiquem com Deus todos, com muita luz, muita paz. Desculpa a extensão do vídeo, mas realmente é importante falar disso tudo. Vou procurar fazer vídeos mais curtos, ok? Um abraço a todos. Tchau. Bem, o Alex acabou não continuando os vídeos sobre este assunto. Mas se vocês quiserem, ele pode retomar sua pesquisa sobre física quântica. Então deixe nos comentários sua opinião a respeito.